Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu os convido a abrir a palavra de Deus no Salmo 106. Salmo 106. Nós vamos ler o Salmo todo e tirar algumas lições desse Salmo para a nossa vida, para a nossa edificação, para a nossa caminhada cristã. Salmo 106 diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos, como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e ele secou, e fê-los passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras, e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou, de mão erguida, que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos.
Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Esse salmo, meus irmãos, foi escrito provavelmente no período em que o povo de Israel estava cativo em Babilônia, retirado de sua terra, privado de sua nação, de seu templo, de sua casa, vivendo como estrangeiro numa terra estranha, numa terra hostil. E de lá, um grupo de crentes aqui, que nós não temos informações, pelo menos de quem escreveu, o autor do Salmo, ele está, na verdade, relembrando o passado. Relembrando os erros do povo de Deus, daquele povo que saiu do Egito e foi em direção a Canaã. Ele está basicamente revivendo a história que está registrada no livro de Números, ou as várias histórias que estão registradas no livro de Números. E está usando aqueles exemplos do passado para eles mesmos no presente, para que se lembrem do risco que o povo de Deus sempre corre de cometer os mesmos erros do povo de Deus do passado. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, que todos esses exemplos ruins do passado do povo de Israel foram registrados, foram escritos para servir de exemplo para nós, os cristãos, para que nós não façamos os mesmos erros, para que não cometemos os mesmos erros do passado. E aqui nós temos, meus irmãos, 7 pecados que o povo de Israel cometeu desde que saiu do Egito, durante toda aquela jornada pelo deserto, que podem também ser cometidos, podem também ser encontrados hoje na igreja. Como eu disse, são exemplos para nós. Portanto, são os 7 piores pecados que um cristão, infelizmente, pode cometer. Não deve, mas infelizmente pode cometer. São os 7 maiores ou 7 piores pecados que um cristão pode cometer. E o primeiro deles, se você observar, está mencionado aqui a partir do versículo 7, quando o salmista diz: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, fez-los passar pelos abismos como por um deserto, salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto, tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Aquele momento da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, a saída do Egito, onde Deus operou as 10 pragas sobre o povo do Egito e libertou Israel para que Israel passasse, fugisse. E então, mesmo quando estava sendo perseguido pelos egípcios, ele abre o Mar Vermelho e faz o povo passar a pé enxuto. Esse evento no Antigo Testamento é o maior evento redentivo que Deus operou, que Deus realizou em favor do seu povo. Por isso, isso tem um sinônimo, é um simbolismo da própria redenção conquistada na cruz do Calvário. É o ato redentivo mais
poderoso que Deus operou no Antigo Testamento. Para nós, seria o mesmo que nos lembrar da cruz, do que Cristo fez, para que nós fôssemos resgatados do poder do inimigo, do poder do maligno, para que fôssemos conduzidos ao reino de Deus. O texto diz que o povo de Israel, que viu todos aqueles feitos poderosos de Deus, que observou o mar se abrindo, que passou a pé enxuto pelo meio do mar, que viu os seus inimigos sendo todos destruídos atrás deles. Infelizmente, o texto diz, logo cedo se esqueceram dessas mesmas obras. É tão impressionante como nós temos a facilidade também de nos esquecermos de tudo que Deus fez ontem, se hoje a situação não estiver mais tão agradável, mais tão confortável, não estiver mais tão de acordo com aquilo que eu gostaria. Na verdade, os irmãos lembram, o povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, e 3 dias depois, eles estavam murmurando a respeito do maná, a respeito da provisão de Deus. Queremos carne, queremos coisas mais apetitosas. É por isso que Deus então lá disse, ok, vou atender o pedido de vocês, mandou as codornizes. E eles comeram e morreram. Comeram até morrer. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. O primeiro e maior pecado que o povo de Deus sempre corre o risco de cometer é justamente esse, se esquecer muito rapidamente da obra redentora de Deus em nosso favor. Quando um cristão, quando uma pessoa se converte e passa às vezes por uma experiência dramática, no primeiro momento então ele está cheio de louvores a Deus. Mas às vezes, poucos dias depois, não lembra mais. Poucos dias depois, já está outra vez, reclamando, murmurando. O pior pecado que nós podemos cometer é nos esquecermos tão cedo do que Deus fez por nós. Moisés, nós queremos carne. No Egito nós tínhamos carne. Moisés podia dizer, e chicote também. E chibatadas também. E eram escravos também. Mas a verdade é que muitas vezes o povo de Deus se cansa da liberdade e pensa se não era melhor continuar escravo lá no mundo, escravo dos prazeres, escravos dos pecados, escravos de Satanás, porque tinha carne, porque tinha algumas coisas apetitosas. A pior coisa que pode acontecer, e infelizmente acontece, é o povo de Deus se esquecer muito cedo das obras poderosas de Deus, especialmente da redenção, da salvação que Ele conquistou para nós. E qual é o segredo para não cometer este pecado? É justamente o que o salmista está fazendo: relembrar, reviver, recontar essa velha história, essa grande história da nossa salvação. Porque nós nos esquecemos muito facilmente do que Deus fez por nós. Na sequência, o salmista relata o segundo pecado que o povo de Israel cometeu no deserto. Está aí a partir do versículo 16, quando diz: tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo.
A chama abrasou os ímpios. Ele está narrando aquele momento em que Moisés estava impondo regras, por assim dizer, sobre o povo que saiu do Egito. E algumas regras muito duras. Um homem foi flagrado em pecado e foi apedrejado. Logo em seguida, então, esse grupo de Corá, e aqui ele só menciona os dois outros, né? O Datã e o Abirão, mas era o Corá, Datã e Abirão. Esses três homens, eles reúnem 250 soldados, 250 pessoas, e vão enfrentar Moisés. Aparentemente eles são um grupo mais moderado, do tipo assim, Moisés, por que tão radical assim com relação ao que pode ou que não pode fazer? Todo mundo aqui é santo. Essa é a palavra que eles dizem para Moisés. Moisés, todo mundo aqui é santo. Então maneira um pouco, vai devagar. Você está querendo ser príncipe sobre nós também? Você perdeu o cargo lá no Egito, não foi? Agora você quer ser o príncipe nosso, é isso? Foi por isso que você tirou o povo do Egito? E eles começam então a criticar Moisés, a criticar e criticar Arão, dizer, vocês não têm direito de fazer isso daí. Moisés vai lançar um desafio contra o povo e, obviamente, contra aquele grupo, e eles vão ser destruídos. A terra vai se abrir e vai engoli-los vivos. Irmãos, a segunda pior coisa que um crente pode fazer na sua caminhada cristã é invejar os piedosos. É invejar aquelas pessoas que por sua vida de consagração, de busca, acabam alcançando mais comunhão, mais intimidade com Deus. Então, a inveja, quando direcionada contra pessoas assim, alimenta, na verdade, no coração do invejoso todo tipo de sentimento destrutivo. Mas frequentemente a inveja encontra caminhos para se justificar, que é justamente tentar encontrar os defeitos do outro, para então poder criticar, acusar. Mas no fundo do fundo, é tão somente inveja. E é isso que o texto está dizendo aqui, que o povo de Israel cometeu. O grupo lá de Corá, Datã, Abirão, eles ficaram com inveja de Moisés. Ficaram com inveja do trabalho que ele fazia, do modo como ele administrava o povo de Deus, da maneira como conduzia o rebanho, e inclusive também da firmeza. Então eles vêm com um papo do tipo assim, vamos maneirar, temos outras alternativas, mas no fundo o que o texto aqui está dizendo era inveja. Então cuidado para não invejar os piedosos. Sejamos nós também piedosos, assim não precisamos invejá-los. Busquemos nós também sermos pessoas consagradas, assim não precisaremos invejar os consagrados. Dediquemo-nos também ao estudo, à oração, à busca do Senhor, assim não precisaremos invejar aqueles que estão fazendo isso. Hoje nós vivemos um tempo de tanta acusação, tanta gente o tempo todo criticando tanta gente. Só entrar no Facebook para ver quanta crítica, quanta facilidade em criticar homens de Deus. É claro que pessoas que cometem coisas absurdas devem ser criticadas, mas muitas vezes pessoas sérias, homens que vivem o evangelho e pregam o verdadeiro evangelho, são criticados por coisas insignificantes. Isso não é outra coisa a não ser inveja. É exatamente aquilo que o texto aqui disse que foi o sentimento de Corá, de Datã, de Abirão com relação a Moisés. O terceiro pecado, meus irmãos, que um crente infelizmente não deve, mas pode cometer, está descrito aqui a partir do versículo 19, quando ele diz, em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva.
Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Quando Moisés subiu ao monte para receber as 2 tábuas da lei, ele se demorou muito tempo lá em cima, na presença de Deus, e o povo lá embaixo, nós sabemos, começou a se prostituir. E construíram 2 bezerros de ouro e disseram: aqui estão os deuses que nos tiraram da terra do Egito. E mais uma vez, é impressionante quão rápido, quão fácil crentes podem recair na idolatria. Esse é o terceiro pecado. Recair na idolatria. Sim, porque idólatras todos nós éramos. Todos que foram chamados das trevas para a luz eram idólatras. Idolatravam alguma coisa. Mas então entenderam que não pode haver outro ídolo, não pode haver ídolo diante do Senhor. Somente só um Deus. Assim como aquele povo entendeu que somente o Senhor os havia libertado do Egito. Mas, assim que eles não estão mais tão em contato com o líder, que é Moisés, eles tratam de construir os bezerros de ouro. É claro, meus irmãos, que existem muitas formas de idolatria, não apenas de bezerros de ouro ou imagens de santos, como é mais comum em nosso país, muitos idolatram pessoas, idolatram pregadores, idolatram cantores e até sistemas teológicos viram idolatria para pessoas. Mais uma vez, é só procurar na internet para ver tanta gente defendendo sistemas teológicos apaixonadamente, mesmo que não tenha fundamento bíblico, mas vira uma questão de defender o seu próprio ponto de vista. Isso é amor de si mesmo, isso é idolatria, é adorar a si mesmo. Há muitas maneiras. O nosso coração é tão cheio de ídolos, tão facilmente nós podemos recair na idolatria. Por essa razão, nós temos que tomar cuidado para jamais permitir que qualquer pessoa ou coisa ou situação ocupe o lugar que é de Deus em nossa vida. Porque qualquer coisa que ocupar o lugar que é de Deus em nossa vida será uma pedra de tropeço para nós, será idolatria. Muito rapidamente, o povo de Israel recaiu na idolatria. Quarto pecado que nós encontramos aqui está no versículo 24, que também tem uma aplicação muito interessante para nós hoje. Ele diz: também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Lembra da passagem? Mais uma vez, o povo saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, chegou no deserto, mandou os espias para Canaã. Qual o objetivo? Vão lá vocês, observem a terra, voltem-nos dele relatório. O que nós temos que fazer para conquistar? Os espias vão lá, observam, voltam e dizem: uma notícia boa, uma ruim. Tá boa, a terra é boa mesmo. Disseram que mandava leite e mel, manda leite e mel mesmo. Vimos cacho de uva que precisava de 2 caras para carregar. Uma terra extraordinária. Mas tem uma má notícia: não vai ser fácil conquistar essa terra. Tem gigantes lá. Nós parecíamos anõezinhos diante daqueles gigantes. Como é que nós vamos enfrentar aquele povo que mora naquela terra? Quer saber de uma coisa? É melhor ficar por aqui mesmo. Esse deserto não está tão ruim assim não. Vamos ficar aqui. Não vamos invadir agora não. Apenas 2 homens contrariaram isso. Chamavam-se Josué e Caleb. Os 2 disseram: que é isso? Foi Deus que disse que a terra era nossa. É claro que tem gigante lá, mas e daí? Ele não nos trouxe até aqui.
não nos tirou do Egito. Então Ele pode nos fazer entrar a esse lugar, a essa terra. Vamos falar, não, agora não é essa época, vamos ficar por aqui mesmo, não vamos correr risco não. Essa sequência, Egito, deserto, Canaã, se parece muito com a nossa situação de perdido, salvo, esperando o novo céu, a nova terra. O fato é que eles desistiram da terra prometida e preferiram permanecer onde estavam, no deserto. Meus irmãos, o quarto pecado é esse: abandonar a esperança da terra por vir, abandonar a esperança do mundo por vir, para de repente aproveitar o nada do deserto onde nós estamos, do mundo que nós vivemos, da época que nós estamos. Quantos crentes não sonham mais com o mundo por vir, não estão interessados. Tudo que eles querem, paz, bem-estar e conforto aqui e agora. A esperança da eternidade, quando ela se enfraquece no coração do crente, vai abrir porta para tudo que é tipo de idolatria e de pecado e de vida não consagrada ao Senhor. Porque o que nos move como crentes aqui neste mundo ímpio, perverso, perdido, é justamente a esperança da eternidade, a esperança do mundo por vir, a esperança daquela Canaã que o Senhor disse que nos dará. O ponto não é se eu tenho ou não condições de conquistar aquele lugar. É claro que eu não tenho. O ponto é que Ele disse que faria. Como Ele disse que levaria o povo de Israel para Canaã e deu provas ao tirá-lo do Egito, que era uma nação muito mais poderosa do que os cananitas. Ou seja, o raciocínio é o mesmo que Paulo usa em suas cartas muitas vezes, por exemplo em Romanos 8, quando ele diz: meus irmãos, se Deus já fez a parte mais difícil, que foi nos salvar, nos resgatar, nos perdoar, enviando o seu Filho, fazendo-o morrer em nosso lugar, não tem nada mais que poderia ser mais difícil para Deus do que isso. Ele já fez o que era mais difícil para nós, para nos salvar. Porque Ele não faria o mais fácil? Quer nos guardar até o fim e nos levar a salvo até a Jerusalém celestial, até o reino vindouro. Nós não podemos abandonar a esperança do mundo por vir. Esse foi o quarto pecado cometido pelo povo de Israel. Abandonaram a esperança na terra prometida e se contentaram em ficar ali mesmo no deserto, com pouco ou nada que eles tinham naquele lugar. Mas agora eu chego ao quinto ponto, e ele é complicado sobre muitos aspectos, mas eu não posso me privar de explicar a palavra do Senhor aos irmãos. Vejam o versículo 28, diz: também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. O caso de Baal Peor é registrado também no livro de Números. Logo depois da tentativa frustrada de Balaão de alguma maneira, induzir o povo de Israel ao erro, amaldiçoá-lo, ele não conseguiu fazer isso. Mas então, em Baal Peor, o povo de Israel caiu, pecou. Por quê? Porque descumpriu o mandato do Senhor de não se misturar com as nações. Os homens israelitas foram e tomaram esposas para si de entre os midianitas.
mulheres ímpias, mulheres incrédulas. E ao se casarem, ao se relacionarem com essas mulheres ímpias, eles começaram também a cometer idolatria e a comer as carnes sacrificadas aos ídolos. Queridos, quinto pecado que um crente, infelizmente, comete, mas não devia cometer: casar-se com incrédulos. E eu falo especialmente aos jovens aqui, que ainda não se casaram, e que estão pensando em encontrar casamento, e muitas vezes ficam fascinados com as pessoas lá do mundo. Isso nunca deu certo na palavra de Deus. Isso nunca funcionou. Pode haver uma exceção aqui, uma exceção ali, mas isso não funciona à luz da palavra de Deus. É claro que quando duas pessoas se convertem, sendo as duas incrédulas, ou uma só se converte, a Escritura diz: continue o casamento, siga em frente, você pode ganhar a sua esposa. Mas namoro missionário não existe. Namorar em busca de trazer um convertido não existe. Como eu disse, pode até acontecer, por uma exceção, a misericórdia, a bondade de Deus. Temos exemplos, temos casos, mas não está certo. Não agrada a Deus. Isso nunca funcionou, isso nunca deu certo na palavra de Deus, isso não está de acordo com o que Deus quer. Esse é o quinto pecado que alguém pode fazer: casar-se com incrédulos. O sexto pecado vem já na sequência também, quando o texto diz, verso 32, depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Lembram-se desse caso também? Eles estavam com sede no deserto, e mais uma vez o que eles fazem? Vão murmurar contra Moisés, e vão dizer outra vez: Moisés, por que nos tiraste do Egito? Lá nós tínhamos água, nós tínhamos melões, nós tínhamos uva, nós tínhamos carne, nós tínhamos... E aqui, nem água nós temos, Moisés. Por que tu nos tiraste de lá? Lá vai o Moisés orar ao Senhor. O Senhor diz: vai lá, bate na rocha, faz sair a água. Mas nesse ponto, o Moisés, de tão abalado que estava com a situação, o texto diz que ele pecou. O texto diz que ele falou irrefletidamente, ele falou de supetão. Ele descarregou em cima do povo, essa que é a verdade. Ele foi e disse para o povo: então eu que tenho que dar água para vocês, é isso? Vocês querem que eu bata na rocha? E aparentemente ele pegou o cajado e deu 2 pancadas na rocha. Aparentemente ele fez isso, mas aparentemente esse foi o problema. Uma pancada chegava. Talvez ao dar 2, tendo falado aquilo, vocês querem que eu que vou ter que fazer isso por vocês? Meus irmãos, às vezes as ovelhas fazem os líderes tropeçarem. É evidentemente que o pecado não se transfere. Cada um tem o seu, o que tropeça. Mas muitas vezes nós observamos os pastores, os líderes que caíram e os julgamos. Mas nem sempre nós entendemos a nossa culpa também, a nossa parcela também. Aqui, esses homens fizeram o seu líder pecar, fizeram o seu líder cair, e por causa disso Moisés não entrou em Canaã. Logo ele, que tinha feito tudo pelo povo, que enfrentou o faraó pelo povo, que fez o povo atravessar a terra, o Mar Vermelho, logo ele, quem mais talvez nós pensássemos que devia poder entrar, não entrou.
por causa desse momento, desse episódio. Esse é o sexto pecado que crentes, infelizmente, fazem por sua rebeldia, por suas murmurações, fazem seus líderes tropeçarem. Mas o último pecado que nós encontramos aqui está nos versículos 34 em diante. E tudo que nós vamos ler agora, do versículo 34 para frente, eu resumo com a seguinte expressão: deixar o mundo tomar conta. Deixar o mundo tomar conta da igreja. Deixar o mundo tomar conta do coração. O texto fala o seguinte: não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. A primeira coisa que eles não fizeram foi não exterminaram as nações. Eles deviam fazer isso porque Deus sempre soube que se eles se misturassem, a idolatria é mais forte do que a santidade. Segundo, porque se mesclaram com esses povos. Terceiro, porque imitaram as práticas idolátricas desses povos. Até o ponto, e veja como o abismo vai cada vez mais fundo, até o ponto de sacrificar os próprios filhos aos demônios, que era a prática em Canaã de oferecer os filhos a Moloque, um deus cananita, que era uma espécie de uma churrasqueira, né? A boca dele era uma churrasqueira. E colocavam bebês ali dentro, para serem queimados vivos. Esse era um sacrifício que eles entendiam que era agradável ao deus Moloque. E os israelitas chegaram ao ponto de fazer isso. Quer dizer, até onde o pecado vai, não tem limite. Até onde a deturpação vai, não tem limite, é só começar. Então o ponto todo aqui é: nós não podemos copiar as práticas do mundo na igreja, na nossa vida particular. Quanto crente vive copiando o mundo em tudo, tudo. O mundo é o padrão para comportamento, para roupa, para o jeito de falar, para o jeito de agir. O mundo nos influenciando. Exatamente o oposto, porque nós é que devíamos influenciar o mundo. O Evangelho é que devia transformar o mundo. O mundo ensinando os pais crentes como educar os filhos. O mundo ensinando os casais a como se relacionarem. O mundo ensinando a igreja como louvar. O mundo ensinando a igreja como educar. O mundo não tem nada para nos ensinar. Nada. Absolutamente nada. Tudo que nós temos na Escritura é superior ao que o mundo tem para nos oferecer. Por isso, quando nós abandonamos os princípios bíblicos para ouvir os ensinamentos mundanos, nós, além de nos rebaixarmos para um nível muito inferior de comportamento e de vida, desagradamos o Deus que nos tirou do mundo, justamente para que nós não sejamos como o mundo é. Esses são, meus queridos, os 7 grandes pecados que um crente pode cometer. Eu vou relembrá-los agora rapidamente. Primeiro, esquecer-se dos feitos poderosos do Senhor, da redenção, da salvação, e se entregar outra vez, desejar outra vez os prazeres do mundo. Segundo, invejar os piedosos e começar a criticar, e começar a apontar o dedo, ao invés de servir, ao invés de ajudar, ao invés de reforçar as fileiras da batalha. Terceiro, recair na idolatria, voltar a cometer, a levantar bezerros de ouro, a escolher coisas
para ocupar o lugar de Deus, ao invés de consagrar-se apenas no Senhor que nos salvou, nos redimiu. Quarto, abandonar a esperança na terra prometida, abandonar a esperança no mundo por vir, para ficar com as coisas insignificantes deste mundo, desta era, deste momento. Quinto, casar-se com o incrédulo, se misturar, perder a pureza dos relacionamentos. Isso nunca funcionou, nunca vai funcionar. Isso sempre traz coisas ruins, negativas para o povo de Deus e para as pessoas individualmente. Sexto, fazer os líderes tropeçarem, tanto murmurar, de tanto reclamar, de tanto falar coisas impróprias. E sétimo, deixar o mundo ser o padrão, dominar, tomar conta da nossa vida pessoal, da nossa vida como igreja. Sempre que isso acontece, será prejuízo para o povo de Deus, para a igreja e para nós mesmos. Mas apesar de o tom até aqui ser negativo, veja como esse salmo termina de forma assombrosamente positiva. Porque ele diz o seguinte: apesar disso tudo, verso 43, muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os contudo quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Em todos esses casos, Deus sempre esteve disposto a perdoar o seu povo. E o perdoou em vários momentos, sempre que houve arrependimento. Mas também os disciplinou, porque os ama. Se deixasse sem disciplina, Hebreus diz, porque não ama. Deus sempre esteve disposto a perdoar. Se de alguma maneira nós estivermos incorrendo na prática de alguns desses pecados que aqui foram descritos, lembremos que o Deus misericordioso está disposto a nos perdoar agora. Não cessou a sua misericórdia, não cessou a sua graça. Por isso, o salmista faz essa oração que nós também devíamos fazer. O verso 47 diz: salva-nos, Senhor nosso Deus. Salva-nos. Ou seja, se eu estou pecando de alguma maneira com relação a esses pontos aqui, eu tenho que clamar por salvação. Clamar para que Ele me tire desse lamaçal do pecado. Para que Ele me coloque outra vez no lugar certo, Congrega-nos entre as nações para que demos graças ao Teu santo nome e nos gloriemos no Teu louvor. E por conta disso tudo, nós também devemos reconhecer que o Senhor é bendito. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Por causa da sua misericórdia, por causa do seu perdão, disponível agora mesmo para cada um de nós. Por isso ele diz, todo o povo diga amém. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, suplicamos o auxílio do Teu Espírito Santo, para que Ele, como aquele que nos convence dos nossos pecados, mostre-nos se nós também estamos incorrendo nesses erros, nesses vícios, nessas falhas, que tanto prejudicam o relacionamento contigo mesmo, o crescimento do Teu povo, a edificação da Tua igreja e da nossa própria vida pessoal. Ajude-nos, ó Deus, a não repetirmos esses erros tantas vezes repetidos pelo Teu povo, em tantas épocas, em tantas gerações, que nós possamos hoje, nesses dias, atentos à Tua voz, atentos à Tua palavra, atentos ao que está explicado para nós, buscarmos corrigir as nossas práticas, rever os nossos conceitos, mudar as nossas atitudes, para poder glorificar o Teu nome, que é santo, que é bendito e digno de toda glória e louvor. Perdoe-nos, ó Deus.
perdoe-nos pelos nossos pecados. Que a tua misericórdia, Senhor Deus, que se renova a cada manhã, hoje mesmo em nossas vidas esteja de forma tão abundante a nos lavar, a nos purificar de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.